Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. E no episódio de hoje a gente vai te ajudar na transição para a vida adulta. Sabe aquela palavra burocracia? Então, já ouviu falar de imposto de renda, ICMS, FGTS, nota fiscal, FGTS? Então, a lista de documento, taxa e imposto é gigantesca. E para bater esse papo, para te ajudar nessa transição aí da fase, né, para a fase adulta, hoje a gente tem como convidadas a Lívia Mello. Ela é doutora em economia pela USP, já trabalhou como professora nos cursos de administração e ciências contábeis e hoje é consultora financeira. Também temos aqui a Deise Magalhães, que é graduada em contabilidade, tem pós-graduação em gestão financeira, já atuou no empresa familiar e hoje tem o seu próprio negócio. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Então, para começar esse papo, para a galera entender, qual é a diferença entre imposto e tributo? Se é que tem diferença ou não, explica para a gente, para começar a compreender esse papo com essa listagem gigante. Essa confusão eu tenho, hein? Um ótimo assunto. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Deise e hoje eu vim falar aqui de forma simplificada para vocês conseguirem entender essa burocracia toda. Então, todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é imposto. Então, historicamente, a gente tem aí que é cobrado imposto desde a Era da Pedra, né? Então, desde antes de Cristo já vem a cobrança de imposto. E aí a gente vem com imposto, tributo, taxa, o que é isso? Então, tributo foi a categoria que se criou para vir cobrando tudo abaixo, né? Então, o imposto é um tributo, uma taxa é um tributo. O imposto você paga para ter uma melhoria na saúde, na segurança e tudo mais que é disponibilizado de serviço público para a gente. Mas aí também vem a taxa. Quando você paga uma taxa, tem uma contraprestação do Estado que é diretamente para você. Então, você não está pagando a taxa para alguém. Fora isso, ainda tem outros 3 aí que acho que não vem ao caso agora para a gente mencionar, senão vai confundir a cabeça do pessoal aí mais ainda, né? E também, assim, já entrando aí, a gente tem o mais famosinho dos impostos, né? Que é o imposto de renda, que ele vem a ser cobrado de toda pessoa que tem renda hoje. Então, seja você CLT, PJ, você vai estar pagando esse imposto. Independente de quanto ganha? Aí tem uma Depende. faixa de isenção, né? Então, hoje até está defasada a nossa tabela, já tem estudos que querem aumentar essa tabela porque está até desproporcional. Por exemplo, você pega uma pessoa física que ganha R$2.000, daqui a pouco a pessoa está ganhando um salário mínimo e já está pagando imposto de renda. Você citou aqui CLT e PJ. CLT é aquela pessoa que trabalha com a carteira assinada e PJ é uma pessoa que tem uma empresa. Pode ser, inclusive, microempreendedor individual com MEI, que aí PJ é pessoa jurídica, tem o seu CNPJ. Isso mesmo. Aí a pessoa física, ela tem a renda mensal dela. Em cima dessa renda, é calculado de acordo com uma tabela progressiva. Aí vamos lá, o que seria uma tabela progressiva? Se você recebe ali até o limite de R$2.000 aproximadamente, você não paga imposto de renda. Porém, a partir desse valor, você começa a pagar uma taxa mínima, que é 7%, sobre só esse excedente. Você não vai pagar, porque você está ganhando já R$2.500 no mês. Você não vai pagar imposto sobre os R$2.500. Por ela ser progressiva, até o limite de isenção você não vai pagar e começa a pagar esse excedente. Então, se você estiver ganhando, por exemplo, R$2.500, você vai pagar em cima dos R$500 os 7%. Olívia, a gente está preparado? Nas escolas a gente tem aprendido aí como lidar com essa imensidão, porque é muita informação, né? Taxa sobre isso, é excedente. E aí, por exemplo, eu não tive essa preparação. Você teve, Lindomar? Olha, eu fui ter só depois na faculdade. Na faculdade é que eu fui aprofundar mesmo, assim, saber de tudo. Na verdade, foi no meu primeiro emprego, assim, que o pessoal comentava, falava assim, declarar um imposto de renda, o que é isso, gente? Aí falaram sobre uma restituição do imposto de renda, aí eu gostei, eu falei assim, mulher, receber um dinheiro, cadê, né? E aí eu tinha 18 anos, enfim, né? O começo da fase, que é o comum para todo mundo. Infelizmente, a gente não aprende na escola. Eu fui aprender, porque né, na graduação você ganha bolsa, não é tributável. Depois eu fui fazer mestrado, também não é tributável. Então, eu nunca precisei nem lidar com isso, sabe? Precisa declarar, não precisa, tava ali na faixa de isenção.
E aí, a hora que você vai pro mundo adulto, né? Que você fala, não, agora eu sou o responsável. Quando a gente é novo, tem muitas pessoas também que os pais vão fazendo pra gente, né? Então, você deixa ali, você nem sabe o que tá acontecendo, sua mãe e seu pai resolvem ali pra você e você segue a vida. Só que eu vejo hoje, principalmente nos atendimentos que eu faço de consultoria, que o pessoal, às vezes, já tá no mercado de trabalho há um bom tempo e eles chegam pra mim e falam assim, tá, e aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma empresa e muitas vezes a pessoa está numa situação irregular porque ela não sabe nem qual profissional ela precisa procurar primeiro. Nossa. É bem complexa a situação, né? E eu vou contar para vocês que não adianta ter banco acadêmico, não. Você ainda aprendeu na faculdade. Eu, contadora, formada, tava assim, lidando na vida, já com o negócio familiar, né? E não tinha essa noção que eu realmente precisava preocupar com as finanças. Então, além do imposto, tudo que, assim, o serviço da Lívia é te preparar para quanto que você vai pagar. Então, eu tinha banco acadêmico e não me preparei para isso. Eu fui aprender, fui amadurecer bem mais tarde. É banco acadêmico? O banco acadêmico é o estudo, todo que a tá faculdade ali na traz, faculdade. né? Então, trazendo assim para os jovens que estão aí, que preocupem não só com o estudo em si, mas vamos para a prática, vamos procurar os profissionais, com quem que você tem que estar perto, alinhando ali o conhecimento também para a vida pessoal. Lívia, Deise, só para fazer aqui um amarrado na questão do imposto de renda. Você falou que tem um limite, eu posso receber até X salário e estar isento de declarar esse imposto de renda. E acima de X valor por mês ou anual, eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda. A Receita Federal já não sabe tudo que eu ganho? Sim. Por que eu tenho que declarar? Para ela me mandar uma cartinha falando que eu declarei errado, se ela sabe. Tem até uns memes aí na internet, né? Eu preciso declarar? Não sei. Eu sei que você sabe. Não, mas você tem que declarar. Aí vem toda, né? Mas se eu falar errado? Eu sei que você falou errado. Então, assim, né? Por quê? Então, realmente é para dar brecha para você fazer o certo. E depois, assim, hoje, a declaração de imposto de renda ainda permite você colocar um valor à parte que você não receberia. Então, isso aí para a sociedade em geral, dá brecha para não só negar, mas ele declarar um valor que ele não recebe, pagar imposto por isso, que é a famosa lavagem de dinheiro, né? Entendi. Então, Aí, nesse caso, é cadeia, né? É crime. Então, assim, muito cuidado, porque tem como fazer? Sim, mas cuidado com o que você informa lá, procura um profissional adequado, procura orientação para você não cair nessa malha aí depois. Então, nesse caso, não tem a opção de não declarar imposto de renda. Aí voltando no que ela perguntou, né? O que é a obrigatoriedade de fazer a declaração? Se você recebe no ano uma renda tributável de pelo menos R$ 28.559, passou desse valor, você está obrigado a declarar. E aí vem a famosa restituição do imposto de renda, porque mensalmente, quando você começa a ter um salário acima de 2.000, a empresa já segura o seu imposto de renda. Então, é mais fácil da Receita Federal ir lá na base que tem milhões de trabalhadores ou ela vem nas empresas? Ela vem nas empresas, faz as empresas segurar dos trabalhadores, que aí fica mais fácil para ela ter o controle. E aí as empresas têm a obrigação de passar para a Receita tudo que recolheu desses prestadores. E aí a Receita recebe informação das empresas via declaração, por isso que depois ela sabe quanto que o funcionário lá recebeu no ano. Então, vem daí, é das declarações que as empresas entregam para a Receita Federal que sabe quanto que os trabalhadores ganharam. E aí, nessa parte, mensalmente, a empresa vai pegando o seu imposto, vai pegando e vai passando para a Receita Federal. Quando você faz a declaração lá no outro ano, é sempre março, tá, gente? Março e abril você pode fazer essa declaração. Então, assim, lá no outro ano, quando você for fazer a declaração, existe benefício que você pode aplicar, que é ou um desconto simplificado, ele vai te dar um benefício de dar um desconto da sua renda para tributar em cima de um valor menor. Então, aí você vai pagar menos impostos. E aí, a empresa já segurou de você sobre o total. Vem daí a restituição, que a empresa segurou mais do que você deve. E aí, todo mundo acha assim... Aí eu recebo. Aí você recebe sobre o que você pagou a mais. Então, assim, às vezes a pessoa preocupa só se vai ter restituição ou não...
E esquece de quanto que pagou, né? Realmente, efetivamente, de imposto. Às vezes, recolheu menos e ela vai pagar um pouquinho a mais, mas ela está preocupada de receber. Mas não entende a fundo o que é esse receber, Como porque que você já funciona essa pagou lógica, antecipado. Isso de recolher menos e hora que junta, dá muita confusão Dá. e o pessoal se enrola e às vezes até se endivida porque não consegue pagar lá na frente. Porque vamos pensar que você tenha 2 trabalhos. Então, você desconta, a empresa recolhe uma parte e a outra empresa recolhe outra parte. Só que a hora que você vai fazer a declaração em março e em abril, você junta toda a renda no ano. Então, pode ser que você tenha pago menos do que você deve. Porque eu tô recebendo ali de 2 fontes. De 2 fontes e a hora que junta a renda, você Ultrapassa muda... os 28 mil. E você muda para uma outra faixa. E aí a pessoa não se programou para pagar. Eu tenho um E cliente, aí? até um caso engraçado. Todo ano, gente, ele chega lá, ele tem 2 fontes de renda. Inclusive, ele tem uma aposentadoria e ele ainda continua trabalhando. E aí, todo ano eu faço imposto de renda para ele. Eu falei, você não vai vir me perguntar de restituição, não, né? É batata. Ele chega lá... Uns 2 meses depois, mas o fulano lá do meu serviço recebeu restituição. Por que eu Por não? que eu não recebi restituição? Aí vem a lógica, por exemplo, né? Como é quase 2 mil limite de isenção, se ele recebe 2 mil de cá e 2 mil de cá, ninguém segura o imposto de renda dele. E quando junta esses 2 fica isento e 2 ele já vai pagar. Então, esses 2 que ele não pagou durante o ano, vem de uma vez lá em março. Aí é onde tem que fazer um parcelamento. Se tivesse conhecimento, fazia um planejamento, né? Aí, no caso, ele paga 2 mil de imposto? Não, ele paga imposto sobre os 2 mil de renda superior ao limite de isenção. E geralmente o imposto de renda, ele tem uma média, assim, de quanto pode ser? Depende da renda da pessoa, né? Depende da renda, mas se você já tiver ali uns 4.500, 5 mil, você já tá pagando 27,5. Ah, porque são as alíquotas, As né? alíquotas. Quanto sim. maior o salário, maior a alíquota. E o máximo é 27,5%? É Na o pessoa último grau. física, Da né? pessoa física. Na pessoa física. A alíquota é a porcentagem, né? Isso. Sim. O imposto de renda está dentro de um tributo federal. Existe também o INSS. Sim. Como que funciona? O INSS é aquele cofrinho que você tem lá, perdeu a chave e não pode quebrar ele para você abrir. Então, você vai colocando lá, esperando um dia receber lá na idade mais avançada. Desde a minha fase ali, comecei a trabalhar, já começa a contribuir pro INSS, é isso? Isso. Mensalmente, a empresa também segura. É a mesma filosofia, assim, a lógica do imposto de renda. A empresa segura dos trabalhadores e repassa para o governo federal. Então, quando o funcionário escuta do patrão, nossa, seus encargos é muito alto, porque eu estou pagando a guia de GPS. Hoje não é mais GPS, é o DARF do INSS, né? Então, eu estou pagando muito imposto seu aqui. Mas, na verdade, quem está pagando é o funcionário. Se vocês observarem lá no Olerite, é um salário, por exemplo, hoje de 1.212, que é um salário mínimo. Ele vem ali descontando quase R$100 de INSS. E ele não recebe os 1.200, ele recebe menos. E é essa a explicação, por que ele está recebendo menos. O funcionário, o próprio funcionário paga seu INSS. Só que quem repassa para o governo federal é a empresa para quem ele está trabalhando. Sim. Lembrando que o Lerite é aquele documento que tem toda a informação do seu salário, né? Todos os descontos que são feitos. Sim. Olívia, pensando na questão de educação financeira, a empresa retém e manda para o governo essa taxa do INSS que depois vai ser revertida na aposentadoria, né? Da pessoa ao longo da jornada aí da vida de trabalho. Se a gente tivesse uma educação financeira, você acredita que seria mais viável a gente pagar uma previdência privada, uma aposentadoria privada para um banco privado ou não? Pensando no Brasil, o melhor jeito é esse mesmo. A empresa reter esse X% para que o profissional, na sua época de aposentar, tenha ali a segurança desse salário mensal. Como boa economista, vou ter que te responder, depende. Porque existem vários pontos em educação financeira. Vamos pensar. Todo mundo sabe que precisa gastar menos do que ganha. Por que a gente o Brasil é um país com número de endividados altíssimo? A gente sabe que precisa poupar para aposentadoria. Por que a gente não poupa? Então, assim, pensando que já que eu não posso contar efetivamente, né, com o autocontrole das pessoas, que elas realmente vão conseguir poupar, é uma forma de você ter uma certa garantia, porque além da aposentadoria, cobre algumas invalidezes, afastamento, então tem alguns outros benefícios do INSS.
Só que como funciona o INSS hoje? A população economicamente ativa, ou seja, quem trabalha hoje, tá bancando a aposentadoria de quem tá aposentado. E a gente tem uma mudança na base mesmo, né? Na pirâmide etária. Então, a gente não tem garantia nenhuma, né? Que quando chegar lá com 70 anos, vai existir uma população economicamente ativa capaz de pagar, de trabalhar e contribuir para o INSS a ponto de eu conseguir alguma aposentadoria. E hoje o INSS, o funcionário não pode escolher se ele vai pagar ou não. Ele paga. A gente não sabe como que vai estar lá na frente. Exatamente. E aí, então, assim, eu acho que nesse ponto, eu faço a minha por fora, porque eu não quero contar com algo que eu não sei, entende? Porque eu vou depender de outra pessoa trabalhar para eu ter minha aposentadoria. Então, eu acho muito importante esse fato de poupar à parte. Mas como não é uma escolha, e não é uma escolha mesmo. Então, se você é MEI, você vai contribuir para o INSS sobre um salário. Se você tem uma empresa aberta, né, que já não é mais MEI, ali no Simples Nacional, por exemplo, você é obrigado a contribuir. E muita gente ignora esse fato. Isso é verdade. Ignora mesmo e não paga. E aí você pode até, em algum momento, né, ser multado e ter que pagar retroativo. E também vale para autônomo, sabe? Às vezes você presta algum serviço e você não tem uma empresa aberta. Mesmo assim, você tem algumas obrigações do INSS, do Imposto de Renda, e é isso que eu fico mais... Muita gente não paga por falta de conhecimento. E não é porque, eu quero fazer errado. É porque ela não sabe que ela tem essa obrigação. Ela não sabe que tem uma forma de pagar se não for empregado ou se tiver empresa. Né? Como que funciona a aposentadoria privada? O que é, né, a aposentadoria privada? Vamos lá. O pessoal entende muito previdência privada como sinônimo de aposentadoria. Não é sinônimo. Fazer uma previdência privada é uma das formas de eu me planejar para aposentadoria. E aí, que outra forma eu tenho? Eu tenho vários tipos de investimentos, né? Tem tesouro direto, tem fundo imobiliário, tem ação. Tudo isso pode formar uma carteira para uma aposentadoria, não exclusivamente uma previdência privada. Então, é só uma das formas. Uhum. E aí seria exatamente você pegar o dinheiro e colocar em algum investimento para lá na frente você usufruir e começar a usar. E assim, hoje é bem acessível, assim, previdência privada você consegue começar com R$1. E outros investimentos, igual se a gente falar do Tesouro Direto, R$35, R$40 você consegue. Então, ainda bem que hoje existem várias formas de se começar a planejar para aposentadoria e não precisa de muito dinheiro para começar. E principalmente para quem é novo, gente, assim, juros compostos, esse efeito do tempo faz uma diferença, assim, enorme, enorme. Quanto mais cedo começar. Quanto mais cedo começar. Se eu pudesse dar um conselho, assim, pra quem... Esse é o primeiro salário, já acostuma, sabe? Automatiza o investimento, já tira aquilo ali no dia que você receber e começa. Que eu acho que o melhor que você pode fazer é você mesmo se planejar pra sua aposentadoria. Sim. Eu aprendi uma coisa recente, só fazendo um gancho aqui, que é assim, a nossa vida é uma montanha. Então, do 0 aos 18 ali, você tá em função dos seus pais. Então, você é totalmente bancado, pode ficar com a perninha pra cima que você vai ter o seu. E ali, passou dos 18 anos, é onde você vai começar a escalar a sua montanha. Então, essa parte é a sua idade produtiva de preparar lá pra frente. Porque lá pra frente, você chegou no pico da montanha, onde acabou, assim, começa a minguar a sua energia, é só ladeira abaixo. Então, a hora que você estiver escalando essa montanha aqui, a partir dos 18 anos, tem jovens aprendizes aí que estão começando mais cedo, né? Então, eu queria ter escutado isso antes. Eu fui amadurecer com quase 30 anos de idade. Então, quanto antes eu escutasse isso, melhor seria para mim. Então, um conselho para eles aí é... Você tá escalando a montanha, você tá aqui no pezinho, você tá com energia, então... Você tá com fôlego. Tá com muita energia, com, assim, aquela perspectiva de vida, né, e tudo mais. E a hora que recebe, já quer gastar tudo. Vamos pensar lá depois da montanha. Depois que você chegar no pico e for ladeira abaixo, você não tem mais essa energia, essa disposição. Então, preparar para aposentadoria é muito importante. Já siga essa dica. A Rubia tinha comentado sobre imposto federal, né? Existe essa diferença entre imposto federal, estadual e municipal. Vocês poderiam falar um pouco mais sobre elas? Sim, é porque assim, quando se fala de imposto federal, por mais que seja federal, a União fica com a parte, a União é o federal, tá? E ela fica com uma parte, 50%, porém também é destinado uma parte desse imposto que é federal arrecadado, é uma parte destinada para os estados e municípios.
mas também foi liberado para o Estado e o município recolher seus próprios impostos. E aí, por exemplo, a gente tem o IPVA, o ICMS, que é estadual. O IPVA, para quem tem veículo e quem pretende ter veículo, vai preparar aí para o IPVA, né? E o ICMS, quem trabalha com circulação de mercadorias, paga esse imposto. E quando você vai no mercado também comprar qualquer coisa que você está comprando hoje, ou assim, você está pegando o serviço de alguém, tomando o serviço de alguém, você já está pagando esses impostos, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, só para amarrar aqui a parte dos impostos federais, existe também o FGTS, que é o Fundo de Garantia. A gente falou do imposto de renda, falou do INSS, que vai garantir a minha aposentadoria lá no futuro, e tem o Fundo de Garantia, que é o FGTS. Como que ele funciona? O Fundo de Garantia é a poupança do trabalhador que realmente o patrão está bancando para ele. Esse valor é totalmente à parte. Quando você recebe o seu holerite, lá o seu demonstrativo de pagamento, lá não está descontando de você o FGTS. Então, o patrão paga para você além esse valor. E aí é a hora de você pegar esse valor, né, Lívia? E a hora que receber ele... É porque você não pode acessar esse dinheiro quando você quiser, né? Existem algumas regras que o trabalhador... Então, é, de novo, uma medida adotada contando que as pessoas não conseguem poupar com regularidade. Já sabendo aí do nosso déficit na questão de educação financeira, existe essa medida, né? Essa poupança aí. Caso aconteça alguma coisa, caso o funcionário seja demitido, aí sim ele pode. Aí ele tem acesso ao dinheiro, que seria um dinheiro que ele poderia usar aí para bancar alguns meses. Esse dinheiro também é liberado para a compra de imóvel. Em caso de doença também, né? Dependendo se a pessoa tiver uma doença grave, ela tem acesso a isso. Não pode trabalhar, ela tem acesso ao fundo de garantia. E aí, acho que cabe, assim, demonstrar também para quem não sabe que isso é mentalidade de brasileiro, o FGTS. Se você for para outro país aí, não existe isso. Então, tudo que o funcionário recebe é o salário, mais tudo que ele tem que receber e tudo mais. Só que a diferença é a mentalidade. Porque aqui o funcionário está contando que vai ter esse valor depois. Se ele estivesse recebendo isso mensalmente e estivesse investindo, né? Lá fora, nos Estados Unidos, não existe FGTS. Nem a questão do aviso prévio não tem. Eles fazem por boa, né? Então, como esse dinheiro sai direto da empresa, talvez se a gente tivesse uma mentalidade, né, uma consciência de educação financeira, se esse dinheiro não fosse... Se fosse direto para o salário do funcionário e talvez fosse utilizado de uma melhor forma, mas isso é uma questão de tempo, de educação financeira mesmo, né? A gente já vê acontecendo quando você contrata terceiros, né? Como prestador de serviço. Então, o patrão, quando vai contratar aquela pessoa como terceira, ele já paga todos esses valores embutidos. Embutido no salário. A gente está vendo, assim, um movimento disso acontecer, principalmente nas empresas maiores. Eles já oferecem um valor maior que está incluso férias, 13º, todos esses encargos que estariam pagando esporadicamente para o trabalhador, eles já estão embutindo no salário deles e eles só têm aquele que contar mensal. Entendi. E o que é o PIS/PASEP? Aquele número que a gente vê na carteira de trabalho. Gente, vocês não têm noção, tanto de gente que nem sabe o próprio PIS. Chega muita admissão lá pra gente, o funcionário só escreve assim, ó. Sei que tenho, mas não sei qual é. Meu Deus. Muita gente. E até assim, tem um projeto aí que tá vindo para mudar o número do PIS pelo próprio número do CPF, porque hoje quem não sabe seu número do CPF, né? Também a gente tem uma coisa de muito número, né? É número de carteira de motorista, é número de RH, é número de CPF, é número de PIS, é número do título de eleitor. Haja memória. Essa unificação vai ser boa, viu? Porque vai facilitar muito, principalmente a nossa vida lá da área da contabilidade, assim, no departamento pessoal, que é muita informação que a gente precisa lançar que não é nem tão relevante, né? Mas dá pra achar no portal Meu INSS, sim, né? O número. Não. Se a pessoa tiver o acesso GovBR... Então o PIS é aquele número que tá na carteira de trabalho. Ele é uma identificação da sua carteira de trabalho. E é o seu número de registro lá na Caixa também. E a diferença do PIS e PASEP o PIS é para empregados de empresas privadas. E o PASEP veio de funcionários públicos. Tem também o NIS, né? Também é relacionado nessa divisão aí. Nessa divisão. E o que é o NIS?
O NIS também é o mesmo número. Então, daqui uns dias, o NIS, o PIS e o PASEP vai virar tudo a mesma coisa, porque a finalidade deles é a mesma. Não tem uma questão de... para quem tem uma renda mais baixa, aí tem... Não sei, é um imposto... Não sei, eu ouvi bem superficialmente, assim, acho que seria importante. Tem o benefício que, assim, por exemplo, hoje, se você for contribuir como autônomo, você paga 11% sobre o salário que você definir lá. Para quem é baixa renda, só pode contribuir sobre o salário mínimo. E aí, ao invés de 11%, você paga apenas 5% de INSS. E aí tem todos, assim, benefícios de INSS. Se você precisar de um auxílio, doença, maternidade, tudo mais, está tudo incluso nesses benefícios que o INSS disponibiliza. Entendi. Caindo aqui agora que a gente já falou sobre os federais, assim, caindo no estadual, tem o ICMS e o IPVA, né? O IPVA é para quem tem carro, né? Para quem tem moto também? Veículo automotor, né? Sim. É o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, seja ele moto, carro, avião, vai que, né? E o ICMS é sobre mercadoria. Isso. Então, por isso que às vezes a gente vai comprar em algum site, né? Eu já tive experiência com uma loja que o valor alterava de acordo com o estado que eu marcava lá no site. E aí, direto, o pessoal perguntava, né? Falava assim, mas por quê que lá o valor é diferente por conta do ICMS? Aí foi aí que eu conheci o ICMS. E assim, a gente está no estado de carga tributária maior do país, né? Então, sim. Minas é um dos mais pesados em carga tributária falando. Entendi. E pensando nesses impostos, né? Para onde eles vão? Como que eles são destinados? Para onde eles são destinados? Não necessariamente o imposto, o IPVA, né, sobre veículo automotor, ele é destinado, por exemplo, para melhoria de rodovia, melhoria de estrada, melhoria de ruas. Tem essa relação ou não? Tem sim. Então, assim, todo imposto que você paga, ele tem a finalidade de contribuir com a máquina, né? Então, tudo que é serviço público está englobado que os impostos mantêm. Então, quanto maior aí a gente tem um novo governo que está colocando mais ministérios e tudo mais, quanto mais pesada for ficando essa máquina, mais a gente vai pagar imposto, a gente vai precisar pagar mais imposto. Então, é assim, até um conselho para os jovens aí, estudem isso para na hora que você for para o mercado de trabalho, você não cair no que os outros te falam, você já sabe ter a sua própria opinião. E aí, a aplicação dos impostos por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a saúde pública gratuita. Lógico que, assim, não é todo mundo que conta, a gente tem plano, né, convênio e tudo mais, mas a gente tem a saúde, tem a segurança. Então, o imposto é para bancar basicamente isso. Escola, universidade. Né? Tudo que é serviço público é o imposto que banca. Esse retorno... a gente tem o retorno desse dinheiro, né? Que a gente paga, então. Sim. Sim. Até porque o sistema de saúde, o SUS do Brasil, é uma referência mundial, né? Sim. Pensando ainda sobre o IPVA, eu pago anualmente. Isso. E aí eu também consigo dividir. Eu fiquei pensando agora, esses automóveis, essas motos elétricas também entram? Eu tenho que pagar IPVA sobre elas? Porque tá crescente o número desse tipo de veículo aí nas cidades, né, do Brasil. E aí eu fiquei pensando, a gente paga também sobre esse meio de transporte? É sobre os bens, né? Sobre a propriedade Não tem desses como bens. fugir. Não tem, infelizmente não. E o imposto é calculado em cima do valor do bem. Então, ele vai ser avaliado de acordo com o valor de mercado. Mas a gente falou sobre bem, né? E aí tem moto, tem carro, né? Que é de locomoção, mas bicicleta não paga IPVA, né? Por enquanto. Por enquanto. Olha, meu Deus. Então, um veículo Importante de 2000, falar disso. Importante falar, gente. Outra coisa que ainda não é ambiente. cobrado imposto é os sonhos, né? Então, você pode sair à vontade, por pode. enquanto. Seu patinete, sua bicicleta, não vai ter imposto sobre isso. por Manda enquanto. ver. E o meio ambiente agradece. E o pessoal tem usado muito, né? Aqueles patinetes elétricos. Usa bastante. Sim, daqui a pouco tá sendo taxado também. E a nova onda dos jovens aí também, até uma reflexão importante, porque hoje não se vê muitos jovens preocupados em adquirir o próprio imóvel. Porque o imóvel a gente já entra na questão municipal, do IPTU. Hoje os jovens não estão preocupados em ter carro, em ter imóvel. Eles querem aquela liberdade, entra no Uber, enquanto está no Uber, está no celular. E eles querem, às vezes, morar em lugares variados. Então, ter um imóvel, às vezes, para eles não é mais tão vantajoso. Eles preferem pagar um aluguel e
investir... Flexibilidade, foi às vezes, transferido de emprego, é só entregar a chave e arrumar outro. E muito também com a questão dos empregos virtuais aí, né? Do home office. Eu posso estar trabalhando, atendendo uma empresa lá do Canadá, morando na China, enfim. Você pode ir lá para Caldas Novas, lá Não, na África, trabalhando. Pois é. E você comentou sobre o IPTU, né? O IPTU, então, é um imposto que quem paga é quem tem propriedade. Por exemplo, uma casa, um apartamento, Isso. E ele já é um municipal. terreno. Ele é municipal, Ah, sim. Então, e ele é obrigatório. sim. Todos esses impostos que a gente falou, a maioria são obrigatórios. né? Tudo baseado com lei, né? Então, não tem como fugir. Tem moradias, essas moradias do governo, como Minha Casa Minha Vida. Tem uma isenção do IPTU, não tem? Tem. Aí tem... cada município tem a liberdade de tratar dessa forma diferente. Então, cada cidade que você vai, ele tem uma tratativa diferente para esses benefícios. Então, não tem como a gente generalizar, né? Certo. E também sobre terreno, existe, aí eu não me lembro se ele é municipal ou estadual, que é o ITBI, que é quando você faz uma compra e venda, que também é um novo imposto sobre aquilo que você tem ou vai adquirir. Então, Como que ele funciona? Também é calculado sobre o valor do imóvel. Então, você vai vender, vai comprar, aí vem da negociação, né? Então, hoje, por exemplo, você pega um loteamento grande, às vezes eles colocam como benefício para quem está comprando, eu pago o ITBI para você. Então, é uma vantagem que eles oferecem para poder vender e iludir a pessoa que está comprando, que é como se esse valor não tivesse incluso, né? Tá embutido ali Tá tudo na embutido, parcelinha com desse certeza. terreno. Então, o ITBI eu pago uma única vez e o IPTU eu tenho que pagar Todo ano. anualmente. É bom lembrar que o IPTU, se você mora de aluguel, porque você fala, é responsabilidade de quem é o dono do imóvel, do proprietário. Mas muitas vezes no acordo de aluguel, tá Vem o lá que a IPTU. responsabilidade do IPTU é do inquilino. E Então, aí ele tem assinou que, a hora que você vai contrato, né? fazer, assinar um contrato, então é um ponto que você pode levar em consideração, até na hora para negociar um valor do aluguel, tomar cuidado mesmo, vai ser responsabilidade minha ou não, porque se for responsabilidade sua, Você está você assinando vai o contrato. você assinou o Lamento, né? contrato, no começo do ano o boleto vai chegar, você vai precisar pagar. E sobre o ITBI, nessa compra de imóvel, uma informação importante também é que quando a gente vai adquirir o primeiro imóvel, a gente tem desconto no cartório. Então, tem um desconto aí de 50% e tem muita gente que não sabe. Então, vale a pena também. A dica. E aí já não é Fica a imposto, é a dica. taxa, É né? a taxa, aí já é taxa, não é imposto, mas vale a pena olhar certinho. Porque, às vezes, na hora de venderem, fala assim, não, aí fecha aqui com a gente que você vai ter um desconto de 50%. Só que ia acontecer de todo jeito, sabe? Em qualquer lugar. Já não tá na ganhou lei. nada, você não ganhou nada. Sim. Ok. Hoje, então, a gente tem, né, os sistemas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que dá uma oportunidade para quem tem uma renda mais baixa. Então, quem vai para esses sistemas, assim, não tem obrigatoriedade de pagar o IPTU. Depende. Então, é que nem eu te falei, né? Que às vezes, cada município tem a sua legislação que vai abordar essa parte aí. E é importante os jovens aí, às vezes, analisar se compensa ele vir para um imóvel mais afastado e o tempo que ele vai gastar até chegar no serviço dele. Que às vezes, os jovens, principalmente, aí, que estão formando... na faculdade, ou até tem a oportunidade, antes de entrar na faculdade, de estar entrando em emprego, o emprego dele ainda não é fixo. Então, um dia ele pode estar de um lado da cidade, no outro dia ele pode estar do outro lado. Então, é muito importante pensar nessa vantagem e do tempo, porque hoje, tempo é dinheiro. Vamos valorizar o tempo, né? Então, assim, fazendo um arrematado geral, assim, pensando nos jovens aprendizes, que é a grande maioria que assiste o nosso podcast, suponhamos ali um salário de jovem aprendiz, ali de quem está começando. Quais são os tributos presentes na vida dessa pessoa? Ele pode começar a pensar em imposto a partir do momento que ele é efetivamente contratado no serviço dele. Sim. Aí o que ele vai ter de imposto? Se ele tiver carro, ele vai ter algum bem, né, de automóvel, ele vai ter que pagar o IPVA. Se tiver, dependendo de como estiver morando, vai ter que pagar o IPTU. E dependendo da renda, né, desse salário, Ele já começa aí a sim pagar. vai ter o INSS e o imposto de renda. Então,
se a gente for botar na ponta do lápis, para quem tipo, realmente está nesse momento, né, é muita coisa para pagar. E pensando também que tudo que a gente compra, consome, tem já um imposto embutido ali, né? Sim, então não é só aquele imposto de renda que você paga que você está pagando de imposto, né? Sim. Além disso, tem muita Toda coisa mercadoria, de alimentação a produto de higiene pessoal. Até tem um estudo, né, que de 5 a 6 meses de trabalho no ano é só voltado para imposto. É muito. E agora, entrando na parte de nota fiscal, que eu acho que a nota fiscal é muito complexa, né? Existem muitas taxas ali, muitas alíquotas, né? Falando aqui na linguagem da economia, da educação financeira. O que é uma nota fiscal? Vamos lá. A nota fiscal vai ser a comprovação de que alguma transação foi efetivada. Ali você vai ter informação de quem está vendendo, de quem está comprando, informação do produto ou do serviço, o valor. Então, para você identificar uma nota fiscal, se não tiver pelo menos essas questões aí pode ser só apenas um mero recibo, que não vai ser validado, né, pela Receita Federal. Se tratando de empresa, então, os jovens que estão na empresa e vai começar a emitir nota fiscal, é muito importante a questão assim. Quando você estiver vendendo produtos, você vai emitir uma nota que é autorizada pelo Estado. Quando você estiver numa empresa que presta serviços, você vai emitir a nota fiscal que é autorizada pela prefeitura. Então, existem essas diferenças de notas fiscais, que aí você vai ver às vezes, são diferentes, com a mesma finalidade, né? Que emitir uma nota fiscal vai pagar imposto. E tem também a nota de serviço, né? A nota de serviço é diferente da nota fiscal. Tem a nota fiscal de venda de produtos e a nota fiscal de serviço, que é da prefeitura. Também é nota fiscal. Sim. E aí, eu por exemplo, sou uma jovem aprendiz que gosto da área de marketing e eu desenvolvo produtos e faço ali, né? Dou a cara pro negócio da pessoa que me contrata. Eu posso ser MEI, microempreendedor individual, só a partir dos 18? Sim. E aí, quando eu abro o meu MEI, a minha empresa, meu CNPJ, eu começo a emitir nota fiscal eletrônica. Mas, se eu não tenho essa microempresa ainda, se eu não sou uma microempreendedora ainda, eu posso emitir nota fiscal avulsa. Pode. E aí, a cada nota avulsa que eu emito pelo site da prefeitura, já me é descontado ali na hora alguma coisa. E o MEI eu pago mensalmente uma taxa. Não me desconta a cada nota. Se eu fiz um serviço É uma vantagem enorme você ter o MEI justamente por isso. Porque a cada nota fiscal da prefeitura que você emite, que é cobrado ali o ISS na hora, é 2%. O ISS é um imposto sobre serviços. Então, você vai emitir uma nota como autônoma sem ter empresa. Essa nota fiscal de serviço que é emitida pela prefeitura tem a cobrança ali na hora e só emite a nota depois que você paga o boleto e é aprovado lá na prefeitura. Então, se você for lá emitir, eu quero a nota agora, não, esquece. Demora um tempo. Demora um tempo, porque você vai pagar o boleto, depois vai cair lá no sistema da prefeitura, aí sim que libera a nota fiscal para você. E aí, a vantagem do MEI para quem está começando, não é contratado, abre o MEI, porque você já vai estar contribuindo com o INSS, ficar cobertado, né, pelos benefícios do INSS, e o valor é simbólico. Eu falo que é muito benefício. Por quê? Não é nem o valor que um funcionário paga, porque um funcionário de R$ 1.200, ele está pagando quase R$ 100, o MEI ele paga R$ 60 de imposto. Então, e tem também a parte que se ele emitir a nota, é uma coisa que muita gente não entende, porque às vezes a pessoa abre o MEI, nossa, e agora, quanto que eu vou pagar de imposto em cada nota? Não, mensalmente, seja você revendedor de produto ou prestador de serviço, você já paga ali naquela guia mensal um valor fixo de imposto, para você não faturar nada ou para você faturar até o limite hoje, que é R$ 6.750 mensal. E esse valor de imposto, por exemplo, se você for um prestador de serviço, ele é R$ 5,00, fixo mensal. E se você for um revendedor de produtos ou um artesão, tudo mais, em cima desse valor da guia aí é R$ 1,00 de ICMS. Então, é uma vantagem enorme. A vantagem, então... Fazendo um parênteses, já que a gente entrou no MEI, né? E o MEI é uma possibilidade, e é fácil de abrir também no site da... O portal do empreendedor, você consegue fazer. Os jovens hoje têm habilidade na internet, então... Gratuitamente. Eles conseguem fazer. Isso, e cuidado com aqueles sites que tem uma cobrança lá, né? Você entra lá, então sempre que você for entrar em algo do governo, procura o final gov.br.
Tem muito Essa golpe, é uma né? dica, porque muita gente fala, nossa, eu abri o MEI aqui, cobrou R$ 250. É aquele site que parece ser o site do governo, tem a carinha dele, as cores, mas que não é. Certo. Então, eu estava fazendo um parênteses sobre o MEI, né? Nesse caso, para quem é MEI, existe alguma taxa fixa ali que paga? Por exemplo, para eu abrir um CNPJ, né? Um cadastro de pessoa jurídica, eu preciso pagar algum valor? Eu acho que o MEI tem o DAS, né? Chama DAS. Isso, aí dentro do DAS que tem 5% sobre o salário mínimo, mais o imposto dependendo da sua atividade. Se for venda de produtos, é mais R$1. Se for prestação de serviço, mais R$5. E você pode ter os dois também. Você pode vender e prestar serviço. Aí você vai pagar mais R$6 de imposto, além do INSS. Olívia, pensando aqui na realidade dos jovens aprendizes que recebem aí na faixa de R$800 mensal, é possível se preparar para esse tanto de taxa? Né, essa quantidade? É possível se preparar pensando nesses outros impostos, que eles são proporcionais à renda, né? Tudo isso é porcentagem da renda, ou às vezes da empresa, é porcentagem do faturamento. Você consegue. Agora, se a pessoa quiser, né, que muita gente faz, vou comprar aqui uma moto, vou dar entrada no apartamento, não, porque a parcela é X aqui, a parcela é X aqui, mas ela esquece que vai existir os impostos, vai existir manutenção. Então, na hora que você adquire um bem, geralmente vem várias outras despesas que, muita gente ignora mesmo. Nem lembra. Não lembra. Eu vou focar aqui no valor da parcela, deu certo aqui, ó, a conta fechou aqui, eu vou seguir a vida. Então, dá para se planejar. É isso, porque qual que é a sua renda? Você tem que planejar a sua vida dentro daquela renda. Então, e adquirir os bens que você consegue manter. Mas isso porque tem a manutenção, né? A gente esquece. E hoje o cartão de crédito permite muita pessoa endividar por conta disso, né? Ele não tem um planejamento e ele gasta mais do que ele ganha. Usar o cartão de crédito como extensão de renda, que é muita... Porque se eu ganho R$800, como que eu vou comprar um telefone de 4 mil? Ou, às vezes confunde, né? Acho que o limite do cartão de crédito... assim, quando eu fui pra abrir minha primeira conta no banco, gente, me colocaram até cartão internacional. Então, assim, sem fim, né? Cheque especial. E aí, gente, tomar cuidado, né? Lívia, você que fala muito sobre educação financeira, né? Esses, por exemplo, cheque especial, uma taxa de juros enorme que a pessoa paga. E dá pra confundir tranquilamente como uma extensão do salário, né? Aí a pessoa usa o cartão, cheque especial e o dinheiro. Aí ela ganha 800, ainda é 2 mil, né? Não, eu ganho 800, mas eu tenho 3 mil. Aí o mês que vem não vai dar certo. Sim. Não, dezembro tem 13º e eu ajusto tudo. Meu Deus. Acontece. E o que eu percebi em alguns, até aplicativos mesmo, assim, as pessoas olham e elas não conseguem entender o extrato. Então, às vezes, tá aquele limite de cheque especial e tá lá disponível pra gastar. E aí você, deve ter sobrado do mês passado alguma coisa e você acha que o dinheiro é seu. Isso já ocorreu várias vezes, da pessoa realmente não conseguir interpretar aquela informação. E depois assustar, mas tá cobrando juros de quê? O que eu fiz? Então, assim, fiquem atentos. E se eu pudesse dar um conselho, seria, tipo assim, tirem o limite de cheque especial. Tira. Porque você pode pedir para a instituição financeira que você não quer esse limite disponível na sua conta. E aí não vai ter jeito, né? Se você quiser gastar além, tipo, ele não vai só debitar lá para você pagar depois, que acaba sendo uma forma fácil de endividar. Eu queria fazer uma contribuição em relação ao MEI, que vocês estavam falando, porque isso eu já vi demais acontecer também. Eu abri o MEI, eu pago R$65 ali, tá tudo certo. Isso é que você pagou ali na sua empresa. Depois você tem que trazer esse dinheiro para pessoa física. E dependendo da sua situação, pode existir o imposto de renda na pessoa física. Até porque também tem uma declaração que tem que ser feita anualmente, exclusiva do MEI. Não tem nada a ver com a declaração do imposto de renda. É importante essa parte aí para a gente entender realmente quando eu tenho que fazer uma declaração. Enquanto eu sou uma pessoa física, eu não nasci com a obrigação de declarar. Estou ali trabalhando numa empresa, sou contratada, carteira assinada, não preciso. Aí eu começo a ter obrigatoriedade de fazer uma declaração quando eu cumpro algum dos requisitos, que é receber a renda acima de 28 mil anual,
Ou receber um rendimento isento. Acontece muito com advogados, que eles entram na sociedade e só recebem retirada. A retirada do lucro da empresa é toda isenta de imposto de renda da pessoa física. Mas se você, mesmo que você tenha uma renda isenta, acima de 40 mil, você é obrigado a declarar. Você não vai pagar imposto, mas você tem que declarar. Se você tiver acima de 300 mil em bens e todos esses requisitos, é obrigatoriedade para você fazer a declaração de imposto de renda pessoa física. Agora, quando eu, pessoa física, que não tem obrigatoriedade de nada, constituo uma pessoa jurídica, que no caso o MEI é uma pessoa jurídica, eu tenho por si só, faturando ou não, uma obrigação de fazer uma declaração anual. Então, virou o ano ali em janeiro, você já pode entrar e fazer a declaração. Mesmo que você não faturou, que seja zero o valor que você vai informar, você tem a obrigação de fazer a declaração. Sim. Certo. Caminhando aqui pro pessoal de vocês, né? Como foi que vocês decidiram falar assim, eu quero trabalhar nessa parte? Por exemplo, você, Lívia, educação financeira. Eu quero ajudar esse povo a se organizar e não se endividar. E você, Daisy, né? Como foi para trilhar esse caminho da contabilidade, assim, da organização? Pode falar primeiro. Eu jurava que eu ia ser professora, essa é a verdade. Tanto que eu fiz mestrado, doutorado e comecei a dar aula. Só que, digamos, que era algo que me frustrava. Às vezes eu fiquei 4 anos escrevendo uma tese. Mas o que isso ia, mudar na vida das pessoas? Porque eu fiquei lá estudando ciclos econômicos, políticas. É super interessante, me dá uma visão de mundo, óbvio. Mas, assim, e no dia a dia, sabe? Assim, e a pessoa ali... que mudança que eu posso fazer na vida da pessoa? Na prática, né? Então, assim, isso me incomodava, sabe? Mas eu falei, não, eu vou dar aula porque eu preciso saber se é isso que eu quero fazer. Aí eu fiquei um tempo, né, como professora e como consultora financeira. E a consultoria aconteceu... Eu posso falar que a verdade foi por acaso. Literalmente. Um dia um amigo me contou que ele contratou um consultor. Eu achei super interessante. Eu, economista, não sabia que existia essa possibilidade de trabalho. Aí, no outro dia, eu fui no salão, que eu sempre vou, comentei, e o menino... Nossa, eu preciso. Você não quer fazer pra mim? E meu primeiro cliente foi assim. Então, assim, não foi uma coisa... Por mais que eu fale sempre de planejamento, não foi nada planejado. Aí eu comecei, e ele começou a me indicar para outros clientes. E a hora que eu vi, eu já não conseguia mais conciliar as duas profissões. E vendo o resultado, sabe? Vendo como o planejamento, ele realmente muda a vida das pessoas, sabe? Assim... Quando a pessoa fala, eu quero viajar, ela consegue viajar, eu quero trocar um de carro sem se endividar. Opa, já temos que contratar a Lívia na nossa vida. Sim. Eu fico muito feliz, sabe? De realmente trazer essa tranquilidade e essa qualidade de vida para as pessoas. E foi quando eu decidi que agora eu realmente vou fazer isso da vida. E como que a gente pode te encontrar aí nas redes? Qual é o seu contato? Eu tenho a Gabriela, que é minha sócia, que ela também é economista, doutora em economia. E juntas nós temos uma empresa de planejamento financeiro pessoal, que é a Economia com Objetivo. Então, a gente é bem presente na rede social. Então, vocês podem seguir, @Economia com Objetivo. Que diariamente estamos por lá, nos stories, com posts, compartilhando aí bastante conhecimento. E aí você falou que essa oportunidade, assim, caiu no seu colo, né? Literalmente, você sentada lá fazendo cabelo, caiu no seu colo. Então, para eu poder trilhar esse caminho como consultor de vendas, né? De consultor financeiro, consultor de vendas. A gente falando sobre produtos aqui, a vendas caiu na minha cabeça. Como consultor financeiro, uma faculdade de economia, uma faculdade de administração é o caminho? Gente, qualquer faculdade. Curso técnico também? Eu tô terminando, sim. Porque eu tô terminando uma formação agora, que é uma escola de planejador financeiro. Uhum. E lá tem gente que fez engenharia civil, tem gente que fez psicologia, letras. Primeiro, você tem que gostar de gente. Porque lidar com dinheiro não é só sobre números. A gente fala muito sobre emoções, o que está ligado. E respeitar, né? Muito esse lado. Então, eu posso fazer... Igual eu tava brincando com vocês. Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha e ninguém faz. Por quê? Então, a gente tem que entender quais são as crenças, o que a pessoa traz. Então, você precisa gostar de falar com pessoas. Porque você precisa entender, respeitar a individualidade de cada cliente para poder ter realmente para conseguir ter um planejamento de sucesso. Porque você quer que a pessoa consiga levar isso pro restante da vida. Então,
Não precisa de uma formação específica, mas, lógico, se você tiver algumas habilidades, né, facilidade de fazer algumas contas, né, juros compostos, usar um Excel, uma HP, sua vida vai ser mais fácil no começo, assim, mas nada que não consiga Te aprender. qualifica mais, né? Sim. E ter força de vontade, né? Muita força de vontade. Então, o lado emocional nessa hora julga muito. Porque hoje, conteúdo na internet, você acha até grátis. Vai do seu foco, ter a maturidade. Eu quero estudar isso. E, assim, vai testando, né? Se você gosta ou não. Você tem muito tempo aí pela frente. Sim. E pra você, tomar decisão. Daisy? Como foi? Então, eu já estava ali no supermercado dos meus pais. Achava que o único caminho era contabilidade ou administração. E, na época, a administração estava muito cheio. E aí, eu quis ir contra a maré, né? Entrei na contabilidade, visando ajudar o supermercado, que eu tinha facilidade muito com essa parte. E ali mais para frente, eu não tinha entrado na minha área ainda. Foi quando os meus pais venderam o supermercado e eu me vi, assim, sem propósito. Aí eu queria um propósito para minha vida. E eu comecei a conversar sobre MEI, que na época já tinha o MEI e tudo mais. E eu vi que as pessoas conseguiam me entender. Porque eu falava, eu não quero falar aqui de termos técnicos para ninguém entender o que eu estou falando, para achar que eu sou superior. Então, no que eu comecei a conversar com clientes, e eles começaram a aceitar tão bem, eu fui ganhando clientes através de indicação. A pessoa nem entender, né? Você ficar usando muito palavras diferentes, assim. Tem que tentar falar a língua de quem não sabe do que tá não adianta ir pra questão do passando. juridiquês, né? Isso. Exatamente. Então, aí eu comecei a ter afinidade com pessoas. Eu já tinha muito essa questão de, assim, liberdade de conversar com as pessoas por causa do supermercado. E ali comecei com um cliente meio, outro. E eles foram me indicando. E eu fui, assim, tratando sempre de forma simples, que a minha missão é simplificar a vida do empresário. Olha, você vai pagar esse imposto por isso e por isso. Pronto. E vamos planejar aqui para você pagar menos. Que aí vem a questão da elisão fiscal, da sonegação, né? Então, vamos tratar de forma que fique legal. Essa é uma missão que eu tenho lá no escritório, que eu trato todos os clientes a forma mais simples deles agirem. E também, agora eu vou até lançar uma mentoria exclusiva para MEI. Eu vou montar um grupo e vamos tirar dúvida, vamos simplificar a vida desse pessoal. Porque muita gente, por falta de conhecimento, às vezes fica ali limitado. Que bacana. E o que acaba acontecendo depois também é a questão, assim, a pessoa já está faturando ali quase no limite do MEI e fica com aquele pensamento assim. Acontece muito com os jovens agora, com essa venda de cursos online e tudo mais, né? Ele fica com medo de faturar mais que o MEI, porque vai ter que mudar para o Simples, às vezes. Então, assim, a gente tem que simplificar para eles, mostrando que é possível eles faturar mais, pagar o imposto e ainda sobrar para eles. O faturamento anual do MEI é de 81 mil. 81 mil. Isso. Tem até um projeto na Câmara que está prevendo aumentar esse valor. A gente não sabe se vai aprovar ou não. Se por acaso aprovar, né? Aí a gente monta outro aqui para explicar para o pessoal. Né? Opa, teve alteração. É. E com o MEI eu também consigo contratar mais uma pessoa, não é? Sim. Eu consigo ter um funcionário registrado. É um registro normal. Você pode registrar ele via CLT. É um vínculo normal de funcionário. Sim. É importante a gente estar citando o MEI, estar falando sobre ele também, porque criar uma própria empresa também pode ser uma possibilidade para o jovem, né? Às vezes ele tem até uma condição ali, um apoio da família. E aí existem créditos também, né? Que ajudam. A Lívia já fez... meu Deus! A dívida. Mas, enfim, né? Existe aí um campo de possibilidade para quem quer. Às vezes a pessoa, ela já tem aquela vontade. Fala assim, eu quero ter... Eu quero empreender. Alguma coisa, eu quero empreender. Então, é importante a gente estar falando sobre o MEI aqui. Mas o que acontece quando eu não estou preparado para pagar imposto? Eu não tenho aquele dinheiro ali no fim do mês. O que eu faço? Não, então tem algo errado. Existe um parcelamento? A gente costuma tratar também que quem paga o imposto tem que ser seu cliente, então... Porque geralmente se você não tem um dinheiro é porque você precificou errado. Sim. Não, mas assim, não só na questão do MEI, assim, no geral. Aí tem que parcelar. Depois é parcelamento. possível, existem parcelamentos. Até assim, acontece muito lá no escritório. Chega um pessoal lá, eu fiz a abertura do MEI, tem uns 5 anos, nunca paguei nada, não chegou nada na minha casa. Não, gente. A contadora quase Nossa, supita, né? O coração já começa, 5 né? anos.
Eu imagino o valor, quantos meses ele vai precisar parcelar e tudo mais, né? Então, assim, a partir do momento que você abrir o MEI, não vai chegar a guia na sua casa. Você foi lá e abriu, você vai lá e vai imprimir sua guia. Vai atrás. É muito simples, né? É você entrar no portal, clicar lá na geração de guia, imprime a sua guia e já paga. E nesse caso, assim, falando sobre imposto de renda, todos esses impostos, assim, IPTU, IPVA, se eu não pago, se eu não tenho dinheiro para pagar, esse parcelamento, ele tem juros? Com certeza. Sempre tem juros. Se compensa ou não, né? No máximo, você não tem o dinheiro para pagar integral. Aí o IPVA parcela em algumas vezes, que você só deixa, né, não tem o desconto ali do pagamento à vista, o IPTU parcela em algumas vezes. Mas eu acho que vale a pena pensar, principalmente dependendo se o pessoal estiver trabalhando CLT, o 13º tá aí. Então, assim, talvez dá uma olhada. O que você vai ter de custo? Será que não vale a pena guardar um pouco desse 13º para cobrir isso no próximo ano? Não é só pensar na bebida agora da Copa, as festas. Eu fiquei com uma curiosidade. Eu já ouvi alguém falando que o IPTU, se junta 5 anos, ele deixa de existir. É verdade? Eu deixo de pagar durante 5 anos. E aí ele é excluído. Na verdade, ele não é excluído. O que existe hoje na área jurídica é a prescrição de se cobrar uma dívida. Então, a prefeitura não vai lá te colocar via judicial para receber um IPTU. A dívida vai existir. Ela continua lá? Ela continua existindo. Se você for fazer mais alguma coisa na prefeitura, isso pode te bloquear. Mesma coisa na Receita Federal. Passou mais de 5 anos que eu tenho a dívida lá na Receita. Uma hora, se eu for vender um imóvel... Vai falar, opa... Ela tá lá. Nenhuma dívida faz um passe de mágica e some, né, gente? Isso é ilusão. Se fosse assim, 5 anos, tá logo ali, né? Vamos fazer um empréstimo agora. Sim. E em épocas de campanha, a gente sempre ouve um partido ou um político falando sobre, no meu projeto, eu vou unificar os impostos do Brasil para aliviar para todo mundo. Existe essa possibilidade mesmo? Isso é real? Ou é sempre uma falácia na época de campanha eleitoral? Eu acho muito difícil acontecer isso, visto a nossa burocracia, sabe? Um estado que é mais que o outro e tudo mais. Então, assim... E também os impostos têm a função de regular o mercado. Por exemplo, você traz para a área de um cigarro, bebida alcoólica. A carga tributária em cima desses itens é maior. E ali... Existe, a hora que os jovens for começando a emitir uma nota fiscal, existe os códigos de classificação que vai julgar isso. E aí é onde tem N estudos e tudo mais do impacto que teria unificar isso. Por causa dessas classificações, que dentro de uma mesma classificação existe vários tipos, que um pode ser usado para medicina e outro não. Então, é complicado. Sim. Eu acho muito complicado fazer um estudo desse, visto a abrangência... Do nosso país. Mercado. Existe uma outra fala que é polêmica, né? Aquela que o imposto é roubo. De onde vem essa fala, assim? Por quê? No que as pessoas se baseiam? Polêmica, né? Eu não sei de onde as pessoas se baseiam, mas não tem como eu querer educação, saúde, segurança... Sem pagar nada. Sem pagar nada. Sim. Não, alguém tem que pagar a conta, né? Então, assim, hoje, se a gente pensa... Como você vai exigir se não... Eu acho que é muito mimimi, né? Porque o que acontece? A maioria votou. Então, vamos estudar os planos de projeto desses políticos. E o que efetivamente eles estão aplicando. Hoje a gente tem, assim, uma rede social que é muito mais fácil comunicar as informações. Então, você vê, antigamente não existia, né, manifestação, Sim. assim, com essa grandeza. Então, não vamos só escutar o que o pessoal fala, não. Vai atrás das informações, procura saber. Tem o portal de transparência que traz tudo onde foi aplicado, né, os impostos. Então, para os jovens aí que estão engajados nessa onda aí, é muito importante entender efetivamente onde está sendo aplicado. Por isso que esse podcast é tão importante, né? Trazer informação, trazer essas expressões, assim, que são polêmicas, mas a gente ouve por aí. E aí, para não reproduzir, né? É igual você falou. A gente precisa de dinheiro para construir hospital, a gente precisa de dinheiro para tampar buraco na rua, nas estradas, para fazer manutenção de escola. Quantos bilhões foram gastos aí na pandemia, né? Sim. De uma hora para outra, tiraram auxílio emergencial. Onde estava esse dinheiro, gente? Então, veio dos impostos.
Então, Eu acho Sim. que dá até pra questionar se o dinheiro está sendo bem empregado ou não. Agora, questionar, tipo, eu estou sendo roubado, sabe? E Colocar tudo no mesmo pacote, né? pacote, É eu complicado. acho difícil. Não tem como. Então, eu acho que foi um bate-papo muito bacana, né? A gente falou sobre IPTU, IPVA, todos esses Termos IPs, técnicos. termos técnicos, taxa, imposto, enfim, documentação, né? Nota fiscal. Se vocês pudessem deixar um recado para o jovem aprendiz que está assistindo aí de casa, o que vocês falariam? Mas, gente, por mais que eu falei várias vezes que a gente sabe, né? Você precisa gastar menos do que você ganha, não conte com o seu autocontrole. Tipo, não conte. Muitas vezes eu sei que vocês estão, né? Sai de casa cedo, às vezes ainda vai estudar, vai trabalhar. Você não quer pensar. Muitas vezes você vai ser... Levado no impulso. levado mesmo, na correria, no estresse. Então, assim, se organize para, pelo menos, automatizar algum investimento, sabe? Mesmo que eu ganho pouco. Então, igual eu falei, dá para começar com R$1, com R$30, mas torne isso automático. Um sem hábito. pensar. Caiu o dinheiro, né? Independente de se for CLT, PJ, caiu um dinheiro, já separa um pouquinho ali e aplica. Se você criar esse hábito desde agora, né, que você está começando a vida profissional, à medida que você for, né, evoluindo na sua carreira, você vai só reajustando e aumentando aí o valor desse aporte. Mas não espere ganhar muito. Não, quando eu ganhar mais, meus problemas vão estar resolvidos. Não, gente. Não vai. Não vai, assim, é por isso que a gente às vezes atende, né? Que seja pessoas de renda de 200 mil endividados, sabe? Muita gente fala, nossa, se eu ganhasse isso, estava tudo lindo. Não. Porque existe um padrão de consumo, uma necessidade de pertencer a um grupo, existem vários pontos Vários que fatores, levam né, que levam a pessoa a gastar. a gente a gastar isso. Então, assim, se vocês conseguirem automatizar a poupança desde hoje, vocês vão colher o benefício disso lá na frente. É aquele negócio, né? Aumenta o dinheiro, aumenta os gastos. Então, aumentou o dinheiro, aumentou a dívida. Aí não dá. E você, Deise? E aí, se eu puder contribuir com os jovens que às vezes estão pensando até na área contábil, para entrar na faculdade e tudo mais, não espere só números. A gente tem que lidar com muita legislação, que é complexo, não é fácil. Mas, assim, para quem gosta de ler, está estudando a área de tributos em geral, empresa e tudo mais, é uma área excelente. Eu adoro. E, assim, eu vejo muito, assim, a Lívia é uma consultora que entende dos números, que ela entende como calcular o imposto. Isso a gente não vê muito. E hoje, o profissional mais requisitado está sendo quem mais tem um know-how ali de conhecimento. Então, é hora de vocês estudar, aprimorar, não tenha medo, né, de arriscar. Então, vocês têm muito tempo aí pela frente. Se não der certo de uma hora aqui, vai para outro caminho, mas assim, não deixa de tentar. Isso é muito Procura importante, estudar, né? mas também procura o lado emocional do negócio, porque hoje tudo é relacionado a pessoas. Por mais que a gente lida com números, a gente lida com pessoas. A questão de pessoas está ali presente. Né? Então assim, a maturidade emocional, hoje os jovens precisariam amadurecer mais cedo, visto que assim, a dinâmica do mercado está muito... Hoje a gente tem o metaverso, né? Que seria outro podcast aí para vocês fazerem. Quem entrar antes vai se dar melhor, né? E tudo mais. Então, assim, tem que estar de olho no mercado. E hoje não é a faculdade também que vai te trazer esse conhecimento. Mesmo que você esteja na faculdade, busca conhecimento à parte. Que a faculdade de hoje não está preparada para te entregar o que é o mercado. Então, tá na faculdade, busca um estágio e busca um curso complementar. Sim, sempre se complementando, né? Sempre se qualificando. Sempre, porque hoje a gente não quer profissional básico mais, né? Eu digo assim, o mercado em geral. A gente não quer profissional que faz só uma coisa determinada. A gente precisa daquela pessoa que tem um conhecimento... Uma visão mais ampla, uma visão conhecimento ampla. maior. Em conjunto. Sim. É isso, acho que a gente vai ficando por aqui. Você quer falar alguma coisa, Rubinho? Não, foi ótimo o papo. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Também adorei o papo, foi muito completo, como sempre, né? A gente levando um pouco mais de informação aí sobre esse assunto que é tão complexo, é burocrático, né? E às vezes causa medo. Difícil de entender. Sim, e é cheio de desinformação, às vezes também. Então, muito obrigado, meninas, pela presença aqui no nosso podcast. Obrigada. Obrigada, gente. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.